Então, meninas, hoje a gente vai falar um pouquinho com a Polly sobre maquiagem nas viagens. Entre uma maquiagem e um equipamento, eu sempre prefiro levar o equipamento. Ai, Cheguei! Cheguei! É que a minha chegou internet chegando! tava falhando aqui. Acontece essas coisas, mas estamos aqui. Estamos aqui, lindas e maravilhosas. Pronto, botei um filtrinho para não ficar humilhada, gente, né? Olha a Adorei! mulher Adorei! linda, maravilhosa. Ai, com delineado e tudo. Mas e Sim. aí, menina, tu tá de quarentena? Ó, a Carol disse que tá bem, então as duas. Então Então tá bom. podemos seguir o barco. Ó, porque com Beleza. áudio ruim fica ruim, mas Pois quando, é. né? Que até a imagem às vezes vai, mas é bom Olha ouvir. a Oi, van chegando. Ivan! Senão ela apanha depois, né? Ela Não sabe. é? Minha Olha, amiga, vamos lá. Eu queria diga. que tu começasse primeiro te apresentando, tá? Sim. E falasse um pouquinho também o que que você faz, porque além, né, de você ser maquiadora e tudo, você tem uma abordagem diferente lá no teu É, perfil, a Beleza sim. Inteligente, né? E eu queria que tu explicasse isso também, e depois a gente vai para nossas diquitas. Tá ok. Primeiro, obrigada, né, pelo convite. E eu me chamo Polly Tacarambi. Até o Tiago, meu marido, falou assim: ó, precisa colocar o seu nome na Beleza Inteligente, porque todo mundo fala, beleza Verdade. inteligente, beleza inteligente. Eu falei, não sei como fazer isso, mas eu sempre tento me apresentar. Eu apareço muito no meu perfil, né? Eu tento sempre estar lá, mas é como você disse, né? A questão da maquiagem, para mim, ela envolve muito a questão do autoconhecimento também, que foi uma das coisas que eu fui aprendendo na minha trajetória, né, Denise? Porque às vezes você ouve muito falar sobre maquiagem, 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 e isso me cansou de uma forma assim, no sentido de ver tantas pessoas preocupadas demais só com maquiagem, né? E achando que só aquilo era suficiente. Então, tipo, o importante é eu estar com a pele incrível, um delineado, um não sei o quê, Sim. eu não posso ter, sabe? Não pode estar nada desalinhado aqui. Isso, de certa forma, me incomodava um pouco. Mas a gente não entende, às vezes, os incômodos que a gente tem, né? E isso começou, tipo, a me atrapalhar na minha profissão. Porque eu falava assim, não é isso que eu quero. Só que eu amo beleza, né? Até porque eu falo que a beleza, ela transcende só o que é o visual, né? Eu falo que ouvir uma boa música, estar num momento com pessoas, né? Dividir um alimento, tipo, tem tantas coisas bonitas na vida, além do só o visual, Sim. né? Então, eu fui tentando trazer cada vez mais essa questão da beleza assim integrativa, né, para nós mulheres, até de uma forma também para se observar de uma forma diferente, que às vezes a gente se cobra demais, a gente quer uma perfeição que nunca atingiremos, né? E aí, Padrão, né? Que tem que. A gente exato, não consegue nunca chegar lá, né? Porque cada uma tem exato, o seu, as suas características e não tem, né? Aquela coisa meio inatingível e que só exato. traz frustração no final das contas. Né? Sim. E é uma coisa que eu falo bastante é que quando você está insatisfeito, você consome mais, você compra mais. Então você sempre vai piorando a sua dor, porque ao invés de você encontrar de fato o que, que é isso que está te incomodando, você tenta preencher ele com outras coisas. Né? E essa questão da beleza é uma das coisas que pegou para mim. Eu falo sobre outras coisas porque para mim é saúde, é uma questão de bem-estar, Sim. autoconhecimento. Então, tudo isso foi envolvendo. E aí, quando eu vi, eu falei, isso é um projeto, porque até então eu só ia falar sobre beleza. Mas eu comecei a relacionar toda a minha história. Então, assim, isso cresceu de uma maneira que eu não esperava, assim. E, assim, meu coração enche de alegria quando eu vou falar sobre isso, sabe? Porque eu vejo pessoas dando feedbacks muito positivos sobre isso, de uma ajuda que eu consegui dar, entendeu? Um despertar para a mulher que nós de fato somos, né? Não a cópia de alguém que nós vimos, mas sermos quem nós realmente somos. Que é uma busca, acredito que eterna, né? É A gente eterna, não sempre vai está em terminar busca. nunca, né? Vai nos Sim, acompanhar o tempo todo. Mas cada uma sim. tem o seu momento de começar isso também, né? Exato, Para umas chega mais exato, cedo, para outras chega mais tarde. Assim como a exato. viagem também, eu acredito que é um instrumento incrível de autoconhecimento. Viajar Sim,
não só a viagem sozinha, né? Porque eu falo mais disso. Ó, a Mônica que está aqui hoje. Oi, Mônica. A Regina. Mônica de ontem está É a aqui Mônica hoje. de ontem. A Mônica da live de ontem. E não só o viajar sozinha, o viajar no geral já é, mas o viajar sozinha é mais ainda, porque a gente está mais conectada com a gente mesmo. A gente não tem que passar aquele batonzinho por causa dos outros, não tem essa cobrança, né? Mas a gente não tem, porque, né? Então fica tudo. Eu acho que tudo isso está relacionado. Acho que está relacionado ao autoconhecimento, que eu acho que é a ferramenta mais importante que a gente tem. Exato. E aí, vamos lá, então. Conte-me. O que tu vai nos contar hoje? Ó, a gente estava conversando, né, para entender como que a gente conversa para entender como vai fazer na live, né, para ajudar, tem que ser uma coisa rápida. E aí, Denise, tipo, eu falei assim, o que eu levaria para uma viagem, né? Então, tipo, eu fiquei meio quebrando a cabeça, mas coisas que facilitariam a minha vida. Então, tipo assim, eu consegui colocar em uma necessaire o que eu levaria para uma viagem. E aí, tipo, falei assim, nossa, meio difícil isso. Porque depende muito da pessoa. Eu já levei, tipo, como fala? Uma mochila de maquiagem para viagem, mas você perde muito espaço. Você então, carrega aí um que peso tá, desnecessário. Isso é uma questão importante que até a gente conversou. Assim, eu gosto de maquiagem, tá? Mas eu não sou aquela pessoa que tem 35 mil coisas de cara. E aí, entre levar as 35 mil potinhos que a gente tem, aquela coisa toda, isso aqui é sombra, isso, aquilo, e um equipamento, eu acabo optando pelo equipamento. Então, eu não sei nem dizer assim, que é isso, por isso que tu tá aqui hoje também, para me ajudar. Porque às vezes as meninas perguntam, e eu não sei te dizer, porque eu sempre vou priorizar uma coisa basicona, tá? Sim. Uma coisa de maquiagem básica, eu pinto muito o olho, né? E até uma das meninas hoje, lá do WhatsApp, que eu mando as dicas, disse assim depois, até se tu puder, diz, pede para ela priorizar a maquiagem para pele madura, para não sei o que madura. Eu falei, calma lá, temos muitas coisas para conversar com o Poli. Então, a questão da gente viajar sozinha, e hoje cada vez mais viajar leve, tá? Porque para ser prático da gente viajar com a malinha de mão, por exemplo, ficar lá, que eu te falo que uma malinha, você viajar 20 e tantos dias com uma malinha de mão, para a maioria das mulheres isso é um processo, certo? É um processo de evolução na vida. Sim. Né? De desapego, né? Tem mais coisas, né? É que tem alguns mitos de que a gente não pode repetir, de que tem que ter 1000 looks, não sei o que, e não é bem assim, mas enfim. É todo um processo. E a maquiagem está dentro dessa tralha que a gente tem que levar. Sim, certo? Total. Exato. E assim, se você quiser, você vai fazer uma mala de viagem para levar só de maquiagem. Mas aí é o que você está falando, né, Denise? É a questão de prioridade. Quando eu viajo, eu levo sempre coisas muito básicas e que tenham funções, vamos dizer, multifunções, exatamente para facilitar nesse processo. Até porque eu não vou ficar perdendo tempo me maquiando numa viagem. Eu vou, tipo, às vezes, como fala, no caminho eu vou me maquiando. Às vezes eu não vou. Às vezes eu durmo mais, entendeu? Para me maquiar no caminho para o lugar que eu vou. Então depende de um tanto de coisa. Às vezes tem as questões de prioridades, mas assim, eu trouxe, porque eu sou muito dessas, assim, eu não sou a pessoa, quando eu vou maquiar, vou até a casa de alguém, eu vou com uma mochila. E eu já vi gente indo com mala. E é muita ostentação também. Nossa, ela tá com uma mala, olha quanto produto. Mas para mim isso não é o mais importante. O importante é quando eu sei o que eu preciso fazer no meu cliente, eu já tenho essa informação, quando eu sei disso, eu levo material suficiente. Ou levo materiais que eu consigo trabalhar de formas diferentes. Sempre foi esse o meu perfil de trabalho, entende? Porque a minha questão não é mostrar produtos, a minha questão é mostrar o meu serviço. E é nisso que eu sempre prezei. Então, até para mim, essa necessaire é a minha. É que eu fui adaptando algumas coisas para colocar mais coisa nela. Sim. Mas, tipo, coisas que sejam, produtos que sejam multiuso, assim, que facilitem a vida. Sim, mas olha só, uma necessaire assim, para mim tá ok, né? Mas pra ti que é maquiadora, é um super desafio. Né? É um desafio. Porque a minha pode ser pequena até porque eu não sei nada. Não sei de coisas que eu poderia.
Olha só, a Thaís está dizendo, eu não tenho nada de maquiagem, só batom e máscara. A Mônica está dizendo que só leva batom, mas termina ficando na bolsa, não dá tempo. Tem essa coisa, aí ela prioriza cremes e outras coisas, né? Eu não, Sim, eu levo minhas maquiagens, eu levo, o basicão, mas eu levo, para mim é importante. exato. Oi, Elaci, Marilde. Até pra foto, né, Denise? Tipo, É, dá um up. Não é e a só uma gente às super vezes maquiagem. tá destruída na viagem, né? Um É perrengue, uma cansaço viagem de total. trem que deu errado, aquela caminhou demais também, assim, né? Aí a gente dá um. Exato. Eu E gosto. daí, então, é muito nesse perfil que eu trabalho, assim. Não é a maquiagem que vai me fazer me sentir bem. Sou eu estando bem comigo que vou querer usar uma maquiagem. Entende? Tipo, não é o inverso. Né? Tipo, nossa, eu vou me sentir melhor. Eu acredito muito que a maquiagem faz esse trabalho assim de tipo, você passa um batom, você se sente melhor. Sabe? Eleva o seu estado de espírito, né? Até porque tem uma questão de cor também, que é uma coisa bastante importante. Mas assim, é o trabalho interno de falar assim, nossa, o que que eu tô precisando levar e o que que eu vou levar para me Sim. ajudar e para eu conseguir, tipo, não sair com cara lavada, mas não sofrer por isso, né? Que nem ela falou, não dá tempo, vai no caminho. Tipo, você tá às vezes no ônibus, no Eu trem, sou aquela que vai nesse fazendo assim, que tá de delineador. é, Eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Se acordou uma coisa tarde, tá na rápida. viagem, não deu tempo, é no carro mesmo. Exato. Não tô nem aí, Exato. vou passando batom no Exato. ônibus, aquela coisa, pra mim tá tudo bem. Aquele negócio de dar um tapa, né? Tipo, ó, vamos dar um tapa aqui na cara só pra melhorar. Exatamente. E assim, eu falo que antes da maquiagem tem um processo que chama o processo de autocuidado, né? E são Certo. coisas que, eu não sei, alguém falou aqui que prioriza creme. A Mônica, a Gente, Mônica. então, não dá. Por exemplo, é que assim, eu trouxe algumas coisas aqui. Por exemplo, a gente tem às vezes produtos muito grandes, ó, tipo, tem esse produto aqui, ele é tipo hidratante. Gente, olha o tamanho disso. Eu não Sim, levo isso em viagem. Eu priorizo sempre um produto menor, olha só. Ocupa menos espaço. Até porque eu não vou usar tudo isso. sim. Né? Não é um produto que eu vou ocupar tanto espaço. Outra coisa que eu faço é colocar, às vezes, um creme. Você sabe esses potinhos de viagem? Eu acho maravilhoso colocar aqui. Porque a Então, às vezes, gente você não coloca um tem. creme. Aqui no Brasil, assim, eu e a minha irmã, até a minha irmã está dizendo que na Kiko a gente quer comprar tudo, que a gente foi em Nova York na loja de maquiagem, tu quer comprar tudo porque o preço é mais barato. Sim, Mas assim, ó, nos Estados Unidos, quando a gente entra nas lojas, então tem muitos produtos para viagem, que são em as miniatura. miniaturas. Aqui no Brasil a gente Uhum. não tem muito, Não tem né? tanto. Aí a É, gente precisa usar esses potinhos que tu tá falando e sim. trazer então a quantidade, né? Ou trazer a quantidade ali que vai dar para viagem. Exato. Porque o produto às vezes cabe aqui, você não vai usar tudo isso. Não vai São usar 10 tudo. gramas, né? Claro que depende do. Mas é difícil você usar tudo isso Sim, numa viagem. Então, às vezes, dá para colocar um creme num potinho assim, que ajuda muito, né? E você diminui. Eu sempre tenho potinho assim. Até porque eu faço manteiga, né? Essas coisas, então eu sempre guardo os meus potinhos assim. Outra coisa que eu acho bem interessante são lenços demaquilantes. Você já ouviu falar em lenço demaquilante? Porque sim, eu aí ao uso. invés de levar um demaquilante, né? E aí você usar algodão, ou você já leva um produto Que é muito mais e leve, né? muito Inclusive, mais leve, você pode pegar um menor, assim, tipo, super facilita. Eu não indico o uso diário de lenço, mas para momentos assim, que você precisa ser rápido, eu super indico, porque você consegue amassar ele, né? Então você consegue colocar no sim, canto da ele bolsa. encaixa na mala, né? Bem Exato, também. exato. Olha lá, leva potinhos pequenos de silicone. É, tem uns de silicone bem legais. Ah, que aderem na parede, que linda! Shampoo, então, ainda mais esses para banho, por exemplo, super facilita, né? Você ir colocando Sim, na com parede, certeza. diminui muito o espaço. E aí, eu falo que para maquiagem não adianta eu só querer me maquiar se eu não cuidar da minha pele antes. Claro. Porque o que acontece? Se a minha pele está desidratada, é uma das coisas que eu sempre gosto de usar. Pelo menos um produto de limpeza, seja um lenço, e um hidratante. Que no caso aqui, por exemplo, é com protetor solar. É um hidratante com protetor solar. Eu acho que é um produto que super vale a pena levar,
porque além de proteger, ele vai hidratar, né? E a pele, independente do lugar para onde você vai, sendo frio ou calor, precisa de hidratação, a nossa pele. E isso vai influenciar na qualidade da maquiagem no nosso rosto. Então, até você falou da pessoa de pegar para uma pessoa uma pele mais madura, essencialíssimo um hidratante. Sim. E aí, claro, vai depender para a função que você quer. Então, você quer um hidratante, às vezes, mais potente, ou um hidratante mais líquido. Aí vai depender da sua necessidade. Mas um hidratante eu acho que é super importante nesse caso, para ter mesmo, para se proteger, sabe? Sim. Até para usar à noite, de dia. São Sim, coisas... aí cada uma tem que ver lá com a sua dermato, enfim, né? Qual é Exato. o mais indicado, né? Para o tipo de pele e tudo. Ô, Denise, você usa alguma coisa na pele? Eu uso. Eu falo bastante desse, que é um CC Cream, né? Que ele é aquele produto que eu falei que, tipo, tem várias funções. Então, Aham. ele é iluminador, ele também é base e ele protege, ele tem fator de proteção 40, então acho bem interessante usar. Consegui, tipo, Pronto. travou. Você me ouviu? Eu travei, eu acho. Tá, agora tá bom. E aí, por exemplo, quando você usa... Por que um CC Cream ao invés de, por exemplo, uma base? Eu até peguei aqui um produto, por exemplo, bases que sejam de vidro, pode quebrar E e é são mais pesado, pesadas. né? É. São mais pesadas. Então, tipo, eu não indico. Eu indico sempre uma embalagem de plástico. Tá? Até porque é mais fácil de carregar e mais leve, super. Além de ter essas multifunções. Sim, Né? Então, você sim. acorda de manhã, passou, você já tá ótima. Já super facilita. Essa eu não conhecia. A minha irmã falou que não deu para ouvir. O que que não deu para ouvir, Nara? Fala aí. Oi, Foi Sora. Eu não sei foi que do CC parte, Cream? né? É. Eu Foi não do sei que CC Cream? parte que não deu, porque eu acho que eu travei, mas eu não sei Ah, que. porque eu acho que foi só do CC Cream que eu falei, né? É, Mas aí. eu acho que é, Mas deve aí. ser. Daqui a pouco. É porque demora um pouquinho, né? Então daqui a É, pouco. não, aí ela fala, eu volto. É. O corretivo, eu também gosto de levar, né? O que você falou, né? Da questão de uma olheira, às vezes Olheira. uma espinha. Gente, aparece espinha. Você vai sair, aparece espinha. A gente fica nervosa para viagem, então pode aparecer espinha também. Por isso que é legal levar um corretivo. Eu gosto de corretivo líquido porque é mais fácil E de tem, né, os manusear. pequenininhos, assim. Tem Tem os pequenininho. pequenininhos. Elas falaram, só que elas não entenderam. Repete sobre o que é a função do CC Cream. Ah, CC Cream. Ó, CC Cream é aquele produto que a gente fala que é bom para tudo. Porque, na verdade, ele é como se fosse uma base. Mas não é tão pesado quanto. Só que ela, por exemplo, tem a função de protetor solar, tem a função de hidratante, Aham. tem a função de uniformizar a pele. Então, são vários produtos em um. E aí, por que não usar por exemplo, uma base e usar um CC Cream? Porque ele é Tá, mais o CC leve. Cream, esse tu tem alguma marca que tu indica ou... Esse da Oceana eu acho bem legal. Tá. Mas tem várias marcas legais para. E é um produto barato, assim, um produto que compensa ter pro dia a dia. Sabe aquela maquiagem Sim, dia a sim, aquela dia? mais tranquilinha. E o legal é que, por exemplo, se eu quiser que ela tenha um pouco mais de cobertura, eu também consigo. Então é bem fluido, sabe? Ó. E o Aham. A legal, ó, Marilde aqui, ó, ela tá perguntando a diferença do bebê para o CC. Do bebê cream para o CC cream. CC Cream. O CC Cream tem mais funções. Mas o que acontece? É o famoso quem faz tudo não faz nada. Sim. Porque ele não é tipo, ele não é um super hidratante, mas ele não é uma super base, né? O efeito dele é que a minha luz não tá ajudando muito. Mas ele, entendeu? Então ele não faz nada muito. Ele é um pouquinho de base, um pouquinho de iluminador, um pouquinho de protetor solar. Então, quanto mais tem de cream, daqui a pouco tem ZZ Cream também, Sim. porque são multifunções.
né? Então é muito também de gosto. Tem gente que prefere Sim. BB Cream porque ele tem mais cor Eu e o já, eu CC já Cream comprei ilumina uma mais. vez um que ficava assim, tu passava e logo depois ficava duro, sabe? Aquela coisa aí não me dei bem. O CC É, Cream então, ainda não experimentei. e isso é muito de pele para pele. Eu falo que produto é muito da minha sensação, né? De encostar assim e sentir isso. Porque Sim, às vezes você pode amar um batom mate, que é um batom que às vezes cria uma camada, e tem gente que detesta exatamente porque cria camada. Então você sim, fala assim, nossa, é para funções, para pessoas diferentes, né? Por exemplo, o mate todo mundo gosta porque ele fixa, sim, né? O CC Cream a típica base que ela não é uma super base, mas ela já dá uma equilibrada ali na pele, já ajuda. Para peles mais maduras também super indico. Então, tanto para novinha quanto para terceira idade está super valendo, porque é um produto multifuncional, né? sim. Eu super indico por causa disso. Mas testa antes. Eu sempre falo para testar. Você tem a oportunidade. Tipo, você vai numa Sephora, você pega um produto e vai lá e testa. Eu testo sempre no dorso da mão, porque eu Sim. gosto de ver textura. Se me incomodar, se for muito oleoso, ou se for muito. Sabe, tem algumas coisas que incomodam a gente. Então aí você dá uma analisada. Eu falo que Já nunca sabe, compra já dá assim. para entender o que não vai E funcionar. você já consegue ter mais ou menos uma noção de como que vai ficar. Né? Obviamente que a cor da mão não é a mesma do rosto, mas esse daqui, o legal da Oceane é que ele já tem essa, como que fala? Ele é branco, mas quando ele adere à pele, ele meio que já é uma tecnologia coreana que ela meio se adequa à sua cor de pele. Então é bem legal, assim, essa tecnologia é incrível. Então tem de outras marcas também, Uhum. ok? Filtro solar com cor pode ser, eu acho super legal. É porque o CC Cream tem mais funções, mas dá. Por exemplo, quando eu não tenho um CC Cream ou alguma base assim, eu misturo às vezes o meu hidratante com a minha base. São Sim, que jeitinhos aí dá. Sim. que a gente vai dando, né, pra resolver. Mas super dá também. É que pensa que aqui a gente tá tentando, tipo, menos produtos Menos possíveis, assim, coisa, exatamente. pra gente Exatamente. não ter esse tipo de problema. E aí o corretivo, né, que eu falei, Certo. quanto menor, melhor. Aí tem também um pó. E aí Que, eu já falo me diz pra. a hora que a gente Isso. passa o corretivo. Depois tu tem que dizer a ordem de tudo também. Eu tô mais ou menos seguindo a ordem. Tô mais Tá. ou menos seguindo a ordem. Ah, tem o presente no final, né, Denise? É no presente Ah, é que eu vou verdade. explicar tudo isso. Te Mas esqueci, te esqueci, te esqueci. E aí, por exemplo, só respondendo, né? Não tem ordem, Denise. Você é livre para usar a hora que você quiser o corretivo. Ah, Tanto antes da base quanto depois. O que certo. acontece é que dá diferença quando você usa antes e depois. Qual o efeito que você quer. Tá vendo isso aí? Eu já não Antes, sabia. Tá. Por isso que eu antes, perguntei. você, tipo, por exemplo, vamos dizer que a sua olheira seja uma olheira muito escura. Então, se você vier com o corretivo antes, você já vai dar uma apagada. Quando a base vier, você já consegue ter um tom mais uniforme da pele, né? Certo. Agora, por exemplo, quando você já passa a base, ele já dá uma corrigidinha. Se for uma corzinha muito pouca, tranquilo, você nem precisa do Nem corretivo, precisa do corretivo, né? claro. Então depende muito da sua necessidade, né? Certo. Eu sempre uso depois, porque eu prefiro que a base me responda ali se tá tudo bem, para eu usar mais um produto ou não. Mas aí também Entendi. quando eu uso é sempre em ponto muito específico. Não uso corretivo assim, a Muito torta bom. direita, né? Muito bom. E aí a base eu gosto muito da esponjinha para Sim, eu misturar, uso também. porque é fácil, né? Você consegue Eu tenho amassar, umas assim, ó, lava, que eu comprei tem lá a, daquelas micro, bem Tem as pequenininhas, assim. pequenininhas, É. Eu não consigo me adequar à pequena. Eu não consigo, Não, porque não consigo. Pra mim tem que ser a grande. Porque mas tem, é que, eu né? tenho, mas não vai. É muito pequenininho assim. E também eu tô falando numa pele, né? Eu tô fazendo a pele toda. Sim. Aí o legal da esponja é que, por exemplo, essa parte eu posso fazer para outra função diferente. Tipo, aqui eu posso passar a base nessa parte de cima e nessa parte de baixo, tipo, eu posso selar o pó, entendeu? Então dá para eu Sim, usar mas a ela não esponja. também, ela não atrapalharia porque ela também se adequa ali ao Exato. espaço, assim, né? É. Ela vai.
e é leve, não impactaria também. É bem isso. Eu gosto bastante de esponja, exatamente por isso. O pessoal tem bastante facilidade, né, em usar esponja, de modo geral. Mas eu gosto também do pincel. Eu sempre fui muito fã de... Eu aprendi a maquiar com pincel, então para mudar... Mas hoje todo mundo já tem uma esponjinha incrível. E aí o pó, que dificilmente eu uso o pó depois da base. Eu sempre faço minha maquiagem toda e depois eu uso o pó. Mas o legal do pó é que vem com espelhinho, que eu acho bem interessante, que você já Sim. tem um espelho na sua necessaire. E também tem uma esponjinha, que é legal para aquele excesso de brilho que às vezes incomoda um pouco. Eu acho super interessante usar, que nem sempre você vai pegar o pincel. Eu uso o pincel. Eu Cadê? uso também. Eu uso o pincel. Eu tenho um pincel que a gente chama ele de kabuki, que é o topo reto. Esse pincel, tipo, eu gosto muito, porque você já vai depositando. Eu sempre trabalho muito em depositar o pó. Eu não passo ele varrendo no rosto. Eu sempre deposito. E aí eu gosto desse topo reto. Então tem gente que prefere muito a esponjinha ao pincel. Aí vai muito de preferência. Eu gosto porque Sim. eu consigo dosar mais com o pincel. Você usa pincel? Eu uso pincel, eu gosto também. Mas é uma Eu tralha gosto. a mais. Aliás, tem uma coisa que tu falou, que é o seguinte, tu vai chegar lá. Isso que eu vou te contar. Que é a questão do espelhinho que tu falou, né? Eu, por exemplo, eu uso óculos, né? E aí eu tenho problema de maquiar e usar o óculos. Porque se eu tiro o óculos, né? As pessoas Eu mais também tenho. maduras têm esse problema. Sim. Então, o que acontece? Eu acabei comprando, e é uma coisa que aí fica a dica aí para as mais velhas que vão me entender, um espelhinho de aumento para levar pequeno. Já existe, assim, você acha já alguns Eu espelhinhos tenho. pequenos, para ter o Tá vendo que aumento. ele dobra? Exatamente, porque naquele espelhinho do pó, que muitas vezes vem, eu já não consigo, porque eu vou ter que tirar o meu óculos para poder fazer, e aí eu já não consigo enxergar, entendeu? Eu não uso lente, Sim. eu uso só o óculos. Então a gente acaba tendo essa dificuldade, e eu vou ter que partir e experimentar. Aliás, eu quero te perguntar depois o que tu acha daquele óculos. Não sei se tu já alguma vez tentou. Aquele que só tem uma lente? E ela Que tem um vai. negócio que faz assim e assim. Que aí tu Eu fica não com um consegui. Eu aumento não aqui consegui. e faz a maquiagem no olho, aí tu vira pra cá. Eu vou ter que experimentar isso. Alguém aí, se tem alguma velhinha idosa que nem eu aí, por favor, que já usou o óculos. Porque todo mundo vai chegar lá, gente. Tá tudo bem. E Então, eu tenho hipermetropia, Denise. eu também Para eu fazer tenho. delineado para mim é muito complicado, Eu faço muito. sem enxergar já. Fica os defeitos, tá tudo bem. Já Eu faço sem uso enxergar. normalmente. A Eu prática uso, resolve eu uso tudo. meu, eu tenho um espelho extremamente grande, né? Também tem. Mas quando, por exemplo, você fala isso para casa, né? Mas aí quando você fala numa coisa, pro pó até vai. Mas você vai fazer um olho, eu preciso colocar muito perto para enxergar. Eu preciso. Então eu tenho um pincel, um espelhinho de aumento na minha Tá. necessaire. Eu Então, tenho. a Regina está dizendo que tem e funciona. Então, eu vou experimentar. A Fê Gente, tá que rindo. A legal. Fê tá rindo porque é novinha. Tu vai chegar lá, amor. Entendeu? Não é praga, gente. Não é praga, é a vida. Entendeu? As Mas eu já cenas testei, dói eu não menos. consegui. Eu testei esse óculos. Eu Deixa eu tenho falar uma ele. coisa pra ti. Difícil. Felicidade da vida. Você chegar num hotel e ter lente de aumento, tá? Ter o Ah, espelho grudado na parede, tá? Isso é felicidade na vida. Quando eu chego, eu digo assim, caraca, que coisa linda! Não preciso nem... Porque é aquele de parede, sabe? E aí sim. você não vai Você ter... não precisa ficar Porque o pequenininho, segurando. eu Sim, tenho todo um esquema para poder apoiar e aí poder fazer apoiado, porque o pequenininho total. a gente não tem onde apoiar, né? Não tem um tripé. Gente, vocês vão chegar lá. Todo mundo vai. É porque pensa, você segura com uma mão e passa com a outra. Mas você tem que estar olhando atenta. Então, tipo, Mas então essa você tem que questão da visão. apoiar, e você tem que apoiar. E não tem um assim que. Tem assim, o pequenininho de bolsa, que eu já encontrei, não é tão fácil, mas ele não vem com um tripézinho, uma coisa. Então você tem que achar
todo um esquema para poder apoiar ele e fazer a Fê tá rindo, mas confessa que já não enxergo, tá vendo? Vocês vão chegar lá, gente. Só olha, o óculos você tem que colocar aí na internet, no Google, e coloca ali, óculos para maquiagem de aumento e tal. Ele tem uma lente que é um aumento, que aumenta, e aí tu vira assim, entendeu? Ele é só de uma lente. Aí ela vai ser... Mas eu usei e eu não consegui. Mas talvez seja por conta do grau, né? Porque também tem Mas isso. eu acho que ele vai acabar resolvendo mais a maquiagem do olho em si, tá? Do olho. O resto Sim. é complicado, né? Então, o Maquiagem resto eu acho que é tato mesmo, gente. É prática, A gente verdade. é prática, mas É verdade. É verdade. E assim, você falando que tem que arrumar, o lugar que eu sempre busco estar para me maquiar é em frente à janela. É o melhor lugar. A luz natural vai iluminar o teu rosto Exato. melhor. A melhor iluminação, obviamente que durante o dia, né, que vai fazer muita diferença na maquiagem, porque eu não sei se alguém já passou por isso, mas você se maquia lá no banheiro, a luz é uma, quando você sai, você vira outra pessoa, porque a cor da base que você passou era totalmente diferente, o batom não era aquele, porque tem lugares com iluminações diferentes, né? Boa dica. Às vezes você passa muito blush, porque você tá numa iluminação quente, quando você sai para iluminação fria, você tá um patatinho. Realmente. Então são essas coisas assim que eu falo, a iluminação natural é a melhor para foto, para maquiagem, iluminação. Sol é vida, né? E aí eu já tento apoiar no vidro da própria janela. Sim. Quando acontece essas coisas assim, né, para você se ver, porque eu também tenho dificuldade em me enxergar. Olha só, gente, quem quiser, inventa um espelhinho de aumento com tripé para viagem. Já temos uma demanda para o mercado. Ó, e poderia ser junto com a do celular, né? Exatamente. Um espelho junto com o celular. Já saía assim, né? Saía, só puxava aqui. A Regina está falando que quando ela comprou o óculos, há muitos anos atrás, só tinha 2 opções de grau. E eu acho que agora já deve ter mais, né? A Tatinha diz que tem miopia, que ela enxerga bem de perto. Daí ela tá de lente, daí atrapalha tudo. Tem que maquiar antes, então. Essa questão da visão, ela pega mesmo. Mas é tentar se adaptar no... Eu sou muito prática, então, assim, lente pra mim não deu muito certo, sabe? Eu ficava horas no banheiro. E claro que depois que tu pega prática, mas eu nunca aguentei ficar até o final para ter prática, entendeu? Eu sempre me livrei antes. Então, perdi a lente, caiu na pia, pelo amor de Deus. Aí desisti, vai de óculos mesmo. Dá um certo trabalhinho, né? Até a questão de acostumar também, né? Eu nunca gostei eu sempre uso óculos, né? É porque quando eu vou fazer live eu não uso óculos porque não dá, fica muito ruim, reflete muito. Reflete. Mas eu já abstraí essa parte. Não, mas o meu fica muito, assim, fica muito estranho, porque o meu tem alguma coisa que fica muito... É por causa da luz que tu vira pra você, provavelmente. A minha, tá vendo que a minha luz é mais luz fusco. Senão não dá. Mas assim, já abstraí. Isso aprendi lá com os formagens, né? A gente abstrai algumas coisas. Releva algumas coisas, né? O que realmente importa. Essa que Exatamente. E aí, continuando... né? Eu praticamente fiz a minha pele aqui, né? Terminei no pó. E aí eu gosto do lápis marrom. Porque o lápis marrom eu consigo passar no olho. E claro, eu tenho que prestar atenção nisso, mas eu consigo também usar ele na sobrancelha. Aí, e a minha tom, dica tem um tom que ele um marrom, ele não pode ser muito avermelhado. Senão ele não vai ficar legal na sobrancelha. Mas os marrons mais escuros, que hoje tem muita variedade de cor, é bem legal. E aí, sabe aquele... Tem máscara para sobrancelha, que eu acho bem legal, né? Que daí ele vai servir só para sobrancelha, então por isso que eu pensei no lápis. Mas eu peguei só o pincelzinho da máscara de sobrancelha, que tipo, a minha quebrou, mas ela é pequenininha, tipo... quase do tamanho. Então, eu usaria mais para pentear, para tirar
um pouco a marcação desse lápis. Porque às vezes usar lápis, tipo, fica aquele negócio marcadão. E Certo. esse pincel, tipo, Aí super ele tira. ajuda. Ele dá Então, uma seria um esfumada, lápis para delinear embaixo e a sobrancelha e o o outro mesmo só lápis. para escovar e tirar o Exato, excesso. exato. Entendeu? Tipo, já uso, porque é uma das coisas que eu normalmente dou uma realçada na minha sobrancelha, né? Uhum. Porque eu acho que dá muita diferença na foto. Eu gosto muito Dá de realçar a total. sobrancelha, porque senão você fica, tipo, parece que. Dependendo, às vezes tem gente que tem muito clarinho, né? Às vezes nem aparece muito. Eu tenho falhas, Kit, aí acaba é, que a então. gente tem que ir preenchendo. Tem sempre dar uma preenchidinha, exatamente. E os kits de sombra, né? Que são maravilhosos, pequenininhos. Eu Pequenininhos. Isso amo. aí tem muitos, né? Com os Tem tons que tu. muitas Muito. marcas e muitas cores. Porque, por exemplo, um normal que eu tenho e um pequenininho. E o Tipo, pequenininho. gente, olha, ajuda a minha vida aqui, né? E eu consigo colocar Isso na é minha fácil, necessaire. inclusive, quando a gente está viajando para fora, a gente tem essa oferta ainda maior ainda, né? É, Quando está fazendo uma verdade. viagem para fora, você encontra, mas aqui a Paleta. sombra é o tipo de coisa que a gente encontra aqui mesmo, vários, tem de quatro só, tem vários, né? É. E Dá aí pra... procurar muito por cores coringas, né? Tipo, cores que você já usa, o famoso nude, assim, que o pessoal tá muito em alta, mas, por exemplo, o que eu usei hoje foi essa cor É o aqui, rosinha. Uhum. que eu gosto de dar uma enfatizada, né? Até pra, Tá porque, lindo, tipo, inclusive. eu fiz a Eu tenho um maquiagem rosinha com o que eu desse. tô falando, né? A gente não adianta só falar, tem que mostrar como que faz. Então esse daqui, tipo, já dá uma realçada, mas eu tenho um marronzinho que dá para usar básico, né? Sim, E eu sim. gosto muito dos pincéisinhos que vem junto, porque assim, Bem eles pequenininho. para mim, eles além de já estar junto, eles também ajudam tipo a conseguir pegar mais sombra, né? O legal é que eu misturo normalmente com o dedo a sombra. Não sei se você passa sombra, Denise, Eu mas passo às tipo, vezes, sim. Aí eu eu aprendi de fazer misturo. com o dedo ou com o dedo. Sim. Pronto, nem precisa levar um pincel para isso, né? Ao Uhum. menos daí depende da prática da pessoa, porque tem gente que tem super prática, né? Para fazer isso. E aí, blush, eu acho que blush é. Eu gosto muito de blush. Eu não. É dificilmente você me ver sem blush. Porque como eu me sinto muito branca e eu já sou avermelhada, Tu tem tô a pele sempre de bem blush. clarinha, né? E aí eu gosto de blush que seja cremoso. Já ouviu falar em blush cremoso? Já, já. Porque eu consigo também passar ele na boca, sabe? Eu consigo pegar a sombra, esse blush e passar no olho, por exemplo. Eu consigo ter essa multifunção de um Sim, produto, sim, sim. Muito né? Tipo, legal. eu gosto pra caramba. E já falando do blush, eu sempre uso. Eu não sei, mas eu já falei muito sobre isso. Só que nem todo mundo faz isso ou presta atenção de que o pincel do blush e do pó são diferentes. Porque eu já vi muita gente falando que usa o mesmo. E aqui, no caso, eu tô usando um pequenininho, sabe? Do tamanho da minha Olha que mão aqui. bonitinho. Que são os mais para kit de viagem. Quando eu comprei, é Sim, tipo, eles chamam mais de viagem. Exatamente porque o cabo às vezes é muito grande, os normais. sim, E sim. eu já usei, eu já cheguei a colocar na minha necessaire um pincel meu que quebrou, sabe? Eu E perdi aí, o cabo. aproveitou. Fiquei, vou ficar com ele quebrado mesmo, porque super facilita. Pensa, é só essa parte aqui. Porque esse aqui Claro. é o cabo, né? Eu fico Sim, com essa partezinha. Então também é uma forma, né? Não jogo o produto fora. Já que a gente tá falando sim, sim, em sim. utilidade, né? E eu usar pincéis. Então, basicamente, os pincéis que eu tô levando aqui são esses dois: o de pó e o de blush. Porque eu não consigo fazer, por exemplo, com o dedo. Até consigo quando é o cremoso, mas é legal espalhar. E aí nem todo mundo tem Sim. também essa prática, né? E o de pó, eu acho que já diminui muito a questão de pincel, porque pra mim sempre foi uma dificuldade a questão do pincel. Pensa você, tipo, levar, tem que se Sim, porque é, acostumar, né? pincel. Tem pincel Pois pra é, tudo eu só hoje, não né? sei se a gente encontra fácil esses pequenininhos. Não me lembro. Olha, Os meus são é, grandes. esses, deixa eu ver. É porque aqui em São Paulo tem lojas que vendem coisas de maquiagem que vendem já esses Já os pacotinhos pequenininhos. Ah, deve pequenininhos. ter, né? Já Na vende. internet a gente deve achar isso. Deve ter, deve ter.
É porque eu vou sempre em loja, maquiadora, né? Sempre vai em loja Sim. específica, muito específica. Então, eu sempre tô lá pra ver. E aí, máscara de cílio. Ah, esqueci da máscara de cílio, fui pro blush, nem vi. A máscara, a que eu tenho aqui é grande, mas tem pequenininho. Tem as máscaras pequenas, né? Na Sephora mesmo eu acho que vende isso. E eu, Não. máscara, eu acho que é uma, A minha é máscara é grande, uma eu levo a utilidade. minha, mas é. Eu Mas a acho que grande também máscara, não assim, é tão grande também. não, não é. É uma coisa que dá pra É. colocar na necessaire tranquilamente, assim. E eu não sei se você sabe, Denise, mas eu consigo pegar o produto da máscara e fazer delineador com esse. Esse produto aqui é o mesmo que um delineador. É Eu basicamente o não mesmo. sabia disso. A questão é que eu vou precisar de um pincel mais específico, né? Aí pode Aquele ser um fininho. chanfrado ou um fininho para fazer. Então eu já consigo ter uma multifunção com isso. Além de eu achar que máscara, às vezes você nem precisa passar sombra, você passa uma máscara já fica, já dá um up, né, Já dá no uma olhar. Então eu super total. amo máscara de cílio. Você falou que tinha uma pergunta sobre máscara ou não? Eu? Não, Não, falei. foi outra live. Foi outra live, viu? Ai, ai. A Mas Sora está mandem aí se tiverem. perguntando, ó, a Sora está dizendo que Diga. ela é muito branca. Qual a melhor cor para o blush? Ah, eu gosto muito de rosados e aí é muito de gosto, né? Eu basicamente separo em três cores a questão do blush. Tem os rosados que podem ficar avermelhados, que como a minha pele já é avermelhada, eu me sinto bem. É uma coisa que eu percebi. Eu sempre vou muito pro rosa, né? Mas tem aqueles também mais alaranjados, que é o famoso coral, que ele dá um ar de como fala? Rubor, mas não Aham, fica muito feminino, sabe, muito infantil. Porque tem gente que não gosta do rosa porque fica muito menininha. E tem sim. também aqueles mais amarronzados, que eu Os também terracotas que gosto. eles chamam, né? Até o pessoal fala que é o bronzer, que também dá para usar como blush. Sim. Então depende muito do seu gosto aí. Mas basicamente eu separo nesses três para facilitar, assim. Porque tem muita variação. Ontem mesmo eu falei sobre batom vermelho e existem mais de 150 cores de vermelho. Então Caraca, eu falo, sempre tudo isso. tem um vermelho. Tem muito, muito. E aí, tipo, sempre tem um vermelho ideal para você. O que você tem que entender é qual que você gosta mais. Se são os mais abertos, se são os mais fechados, né? Tem vermelho para tudo quanto é gosto. Então é uma questão de experimentar também, né? Ai, Porque o blush é muito pessoal, assim como o batom, também falo. a Carol está Porque é perguntando, e aqueles pessoal. pós que já saem direto do pincel? Ah, já usei, mas eu não me adequei. Eu já Uhum. experimentei. Eu Mas nunca às usei. vezes eu acho que sai muito e sai pouco. É como se fosse o pincel, ele é um pouquinho maior aqui, né? E o pó já fica aqui. É Uhum. legal. Mas aí você tem que encontrar a sua cor certa e tem que se adequar, Sim. né? Você tem que gostar desse material que tá ali dentro. E nem sempre, eu não gostei porque às vezes saía muito, saía pouco, aí tipo, eu fico brava, assim. Mas é uma coisa que dá pra diminuir, né? É, ele é O bom porque necessário pela, totalmente. pela questão do espaço, né? Mas Praticidade, aí tem que total. achar isso mesmo que tu falou, né? A É, cor e ver se tu te adapta também. tem tudo isso. E as miniaturas que a gente já tinha falado, de batom. Ai, que Essa daqui bonitinho. eu comprei em loja de maquiagem, que eles vendem os batons grandes. Cadê? Uhum. E aí, tipo, aí eu falei pra moça, eu queria comprar a miniatura. Ela falou, então pode pegar aí. Então, sabe? Então é uma questão também às vezes de Sim, conversar, porque a loja tinha. Então pensa, você leva três ao invés de um só. E você tem variedade de cor, eu acho que super compensa, né? Essas claro. miniaturas. E além de ser bonitinho, né? Muito Eu amo fofo. coisa pequenininha, porque ocupa muito pouco espaço, você consegue colocar ali. E deixa eu falar a minha última coisa aqui. Cotonete. Você leva, eu acho que tem várias utilidades o cotonete, né? Mas eu gosto muito para esfumar, às vezes, sombra, até a Tem sobrancelha. aqueles que é para te fazer que sai um liquidinho, né? Também para É o limpar. É, demaquilante. é o demaquilante, exatamente. A minha É, irmã me deu esse, é bem bom. Eu levo nas é, viagens. é.
Eu acho que para essas questões práticas ela facilita bem. Porque, na verdade, é o mesmo cotonete, só que você quebra, né? Você quebra a Você pontinha quebra. e aí O sai que eu não a gosto, maquiagem. ô Denise, é que você perde uma das pontas, Sim. né? Tipo, eu falo, ó, pra que ter duas pontas se eu Pois é, isso quiser? é verdade. Aquela Porque lá daí já era, né? você não consegue usar. Ah, mas aí Então, tu assim, volta e vem com ele. eu também dou Eu já uma fiz isso. misturada. Porque assim quebra uma ponta para poder sair o líquido na É, outra. E é aí bem a gente isso. acaba perdendo essa ponta, A ponta que né? quebrou, É. né? Tanto é que eu nem quebro tudo, eu só quebro um pedacinho para entrar o ar e ir direto pro Sim, algodão para eu conseguir usar as duas. Mas eu falei, não, não é muito. Mas é legal exatamente porque já tenho demaquilante. Além de eu não ser exatamente. muito adepta a demaquilante. Eu prefiro mais um algodão sem nada do que usar. E assim, o cotonete eu consigo esfumar o lápis que eu fiz aqui embaixo. Eu Assim, consigo sim. esfumar até a sobrancelha, que, por exemplo, às vezes eu posso carregar, né? Porque E com sai lápis mais nem todo mundo tem barato prática. também. Sai, sai. E Bem mais funciona super barato. assim. É. É. E também pro ouvido, né, gente? Ó, tem várias. Você usa pra Várias tudo. funções uma coisa só. Mas Você usa dizem que pra não é tudo. bom, né, usar no ouvido. Eu Empurra, digo né? lá, assim, de colocar Sim. mesmo, né, que não é bom. Dizem que não é. Enfim. Mas você pode usar o cotonete assim. Tá, agora Fica mostra à de vontade. novo. A gente tem mais, ainda tem tempinho, tem 10 minutos. Me mostra o tamanho aí da necessaire. Eu queria. Gente, nós queremos corações. Olha que maravilha. Bem pequenininho, dá para Ó, ter tudo, tá pensa, vendo? ó, tá vendo? É a minha mão E aqui, ó. ainda tem espaço sobrando aí, né? Tem, tem um espaço sobrando, né? Que eu consigo. Aí depende muito da pessoa, porque tem gente que fala assim: ah, mas poderia levar, sei lá, um iluminador. Eu até coloquei aqui: um iluminador, um gloss. Pode. Aí vai muito de preferência, porque tem coisa. Não sei, tem alguma coisa que você usa que eu não falei? O Você, delineador, tu Denise? falou que dá para usar É que dá pra trocar. É. É, só isso. Entendeu? E Vamos dizer que eu tudo? não tivesse, Tem não tudo? tivesse falado. Você poderia trocar, né? Ah, Sim. mas eu quero levar o meu delineador em líquido. Sei lá, porque daí é uma preferência sua. Então é muito a necessaire, eu pensei muito num geral, mas a gente tem algumas preferências, né? Sim, mas sim, claro, mas eu não sabia, eu nem é uma questão de preferência, eu nem sabia que eu podia fazer isso. Sim. Então, pronto. É difícil, Então, não é muita gente que sabe disso, aprendizado. não. Mas eu digo assim, numa necessaire desse tamanho aí, que a tua tem ainda espaço sobrando, você está levando tudo para uma maquiagem completa e tal. É Sim, só aprender a fazer. exato. Só É isso. só isso. Coisa simples. Né? Tem que aprender a fazer. Coisa simples. Rapidinho. Tá, e me diz uma coisa, Você... gente, a gente quer corações, tá? Queremos muitos Quero. corações e querendo saber Sim. se tem mais perguntas, porque o nosso tempo daqui a É, pouco já vai terminar. Então, quem quiser fazer pergunta para a Poli, aproveita. fiquem à vontade. E a Poli vai nos dar uma listinha, né, Poli, para a gente Sim, colocar. E tem mais uma coloquei. coisinha. Ah, tem um presente. Peraí. O problema agora é eu achar aqui. Peraí só um pouquinho. Achei. Posso? Pode? Mas eu não sei se. Não, acho que não vem com som. Ó. Aí, gente. É Não vem com verdade. som. Ah, que coisa. Ah, a gente tenta, né, Então, Denise? a gente tem. Não, mas a gente coloca depois lá. Agora tu faz. Sim. Faz ao vivo. Ué, já que não foi, Faz o vídeo. né? Não, a Ariela garantiu que dava para passar o vídeo, ok? A Ariela, ela não tá aí, a desgraça. Cadê? Ó. Ariela, Ari, você não está aqui, vai apanhar duas vezes, tá? Mas ela disse que o som fica bem baixinho, então. Ah, Ela pode falou para ser. mim que o som ficava bem baixinho. Isso ela falou. Mas ela vai apanhar duas vezes. Ó, a Thais está falando que o Cesareana. rosto é totalmente assimétrico, então a maquiagem amplifica
as imperfeições. Se você tem uma dica do básico para ela usar. No caso, de tipo, por exemplo, às vezes um olho é um pouquinho mais alto que o outro. Gente, eu sou muito assimétrica. Eu sou Daí muito faz o seguinte, assimétrica. porque a Polly não vai conseguir te responder aqui. Ela vai ter É, que falar. Então, manda para ela manda no no direct direct lá. dela. Vocês têm que até Sim. seguir a Beleza Inteligente. E quem tiver assim, uma dúvida, porque o nosso vai acabar daqui a um pouquinho. Mas eu falo Quem bastante tiver sobre uma isso. dúvida, que é uma coisa assim mais pessoal, né? Como o caso aqui que a Thaís perguntou, aí manda um direct que a Polly vai ajudar todo mundo. A Ju está Sim, pode perguntando mandar. se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada. E depois ela vai para o YouTube também. Por favor. Fala então, Polly, que estava lá no vídeo, a Ai, que legal. surpresinha. Olha lá, a Denise. Sacanagem dele. Mas é o seguinte, eu até falei com a Denise, né? O que acontece? Tipo, a gente consegue até passar o material que a gente consegue usar. Mas Sim. como fazer essa maquiagem, né? Já precisa um pouquinho mais de tempo. Então aí eu fiz um vídeo, né? Com o material que eu coloquei na Necessaire hoje, né? Pra entregar esse vídeo para vocês. Então, quem entrar lá no meu Telegram, que tá na minha bio, aí eu vou mandar lá no meu grupo do Telegram, porque daí todo mundo, além de já ter tido Sim. todas essas informações, agora consegue colocar em prática, né? Porque fica difícil você Maravilhosa. ver um tanto de material e falar, agora, o que eu vou fazer com isso? Então a gente vai organizar as Gente, informações lá. então E eu vamos lá. mando até amanhã. Só recapitulando. Primeiro, super obrigada, né, Polly, pelo vídeo, porque, né? Obrigada a você. E aí é o seguinte, para vocês poderem ver o vídeo, tá? É no Telegram. Aí vocês têm que ir no perfil da Polly, clicar na bio para poder ir para o grupo dela. Por quê? Porque a gente não consegue passar tudo aqui, como vocês viram, até a gente foi testar. Hoje a questão do vídeo ficaria sem som. Então, sim, aí a Polly colocou lá no grupo dela. Ó, a Fê tá dizendo que adorou, obrigada. Ah, obrigada. Polly maravilhosa. E aí depois, quem tiver então alguma dúvida assim específica, que é uma coisa mais pessoal, precisa, sim, de uma dica, vai lá na Polly e já começa a seguir, que o perfil é maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigada. Polly, querida, nós vamos ser derrubadas daqui a pouquinho. Te deixo ainda, dá para te falar ainda alguma coisa. Ah, mas foi muito bom. É sempre bom compartilhar. E esses desafios, né? Não só de uma viagem, mas de toda uma vida, da gente conseguir se adaptar, eu acho que é uma das grandes, como fala, riquezas que a gente consegue, né? Nem sempre são os mais fortes, mas os que conseguem se adaptar melhor às mudanças da vida. Então, no perfil mesmo da Beleza Inteligente, eu falo bastante sobre essa questão de lidar com as assimetrias, de lidar com esses padrões e a gente conseguir se maquiar sem ter um peso, né? Para que isso não seja um peso, mas seja um momento feliz, um momento agradável. E agradeço pelo seu convite, pela sua participação, eu acho, pelo seu convite. Muito obrigada, Denise. Amei. Só o começo, né, Polly, das parcerias. Tomara. Aí. Adorei, super, super obrigada. Meninas que estiveram aqui, brigadão, live fica gravada, todo mundo correndo para seguir Polly, tá bom? Lá. E aí depois a gente vai, sim, inventar alguma outra coisa. Em breve inventaremos novos assuntos com Polly. Um beijo para todo mundo. Um beijo para vocês. Beijo, Polly. Tchau, obrigada. tchau. Beijo, Denise. Beijo, meninas. Tchau. Tchau, tchau.